Olá, tudo bem? Hoje vamos ler o capítulo 20 do livro de Juízes. Eu convido você, pegue a sua Bíblia, vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou toda, como se fosse um só homem, de Dan até Berseba, e a terra de Gileade ao Senhor a Mispa. E apresentaram os líderes de todo o povo, todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens usando da espada. 400.000 homens usando espada. Você vê que a igreja, né, o povo de Israel, digamos assim, não era pouco, era muito. E aqui eles reuniram de todas as tribos de Israel, de todos os filhos de Israel. Aqui fala tribo, mas eu falo nação, porque cada filho ficou sendo uma nação. Então, aqui fala. E os filhos de Benjamim ficaram sabendo que os filhos de Israel subiram a Mispá. E disseram aos filhos de Israel: Falai como sucedeu este mal. E respondeu o homem levita, o marido da mulher assassinada, e disse: Vim a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e minha concubina, para pernoitar. E os donos de Gibeá se levantaram contra mim e rodearam a casa de noite. A mim quiseram matar e torturaram minha concubina e morreu. E eu peguei minha concubina e a desmembrei e mandei-a a todos os campos que pertencem a Israel, porque fizeram maldade e abominação em Israel. Eis que vós sois todos filhos de Israel. Aconselhai-vos a respeito e chegai a um conselho. E todo e o povo todo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: Não voltaremos às nossas tendas e não chegaremos às nossas casas. E agora esta é a coisa que faremos a Gibeá. Tiraremos a sorte em relação a ela. E tomaremos 10 homens para cada 100, e 100 homens para cada milhar, e 1 milhar para cada 10.000, a fim de que levar mantimentos ao povo, para que este possa agir contra Gibeá em retribuição à abominação que praticou em Israel. E se consagraram todos os homens de Israel contra esta cidade, como um só homem e companheiros. E as tribos de Israel enviaram homens a todas as famílias de Benjamim, dizendo: Que mal é este que houve entre vós? E agora entregue os homens malfeitores que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos o mal de Israel. E não quiseram os filhos de Benjamim obedecer à voz dos seus irmãos, filhos de Israel. E ajuntaram os filhos de Benjamim na cidade de Gibeá para guerrear contra os filhos de Israel. E foram contados naquele dia os filhos de Benjamim nas cidades, eram 26.000 homens que desembainhavam da espada, fora os habitantes de Gibeá, cujo número era 70 rapazes. De todo este povo eram 700 rapazes. De todo este povo eram 700 homens escolhidos, canhotos, e que quando miravam com a pedra um fio de cabelo, não erravam o alvo. E os homens de Israel também foram contados, e eram eles em números de 400.000 homens que manejavam a espada, todos eles homens guerreiros. E se levantaram e subiram a Betel, e perguntaram ao Senhor, e disseram aos filhos de Israel: Quem subirá para nós em primeiro lugar para guerrear contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá primeiro. E se levantaram os filhos de Israel pela manhã e acamparam sobre Gibeá. E saíram os homens de Israel para guerrear contra Benjamim e atacaram Gibeá. Aqui talvez você vai me perguntar, como que nessa época Deus estava, né, já distante desse povo? E por que Deus fala com eles? Porque eles tinham o Urim e o Tumim. Ali eles lançavam a sorte. Então eles pegavam todos o nome das tribos, né?
que eles tinham lá, as 12 tribos de Israel, né? Aqui eles tinham 11, né? Então eles sorteavam quem ia primeiro. Aí caiu, né? E por isso que eles falam que eles consultavam a Deus. É nesse sentido. Eles tiravam a sorte para ver, né? Quem, porque a gente acredita muito, né? Que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai agir. Então eles também tinham essa crença, né? De que se eles colocassem Deus naquilo, Deus ia agir. Então é assim que eles faziam. Isso aqui também é um exemplo para nós hoje em dia. Muitas das vezes você fica em dúvida sobre alguma coisa, então tira sorte. Eles sempre tiravam sorte. A gente pode perceber que aqui eles tiravam sorte. Lá no quando Jonas também, né, estava lá no mar e aquele mar estava agitado e os homens tiraram sorte. Quem estava? Qual era o homem, né, que estava em pecado? Aí caiu a sorte em Jonas. Então a gente pode observar que tudo isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem e realmente Deus fala. Por isso que eles falam que Deus fala conosco. E atacaram Gibeá. E saíram os filhos de Benjamim de Gibeá e liquidaram naquele dia 22.000 homens. E saíram os filhos de Benjamim de Gibeá e liquidaram naquele dia 22.000 homens. E o povo se fortaleceu, os homens de Israel, e continuaram lutando no lugar onde lutaram no primeiro dia. E subiram os filhos de Israel e choraram diante do Senhor até anoitecer. E perguntaram ao Senhor, dizendo: Continua a guerrear contra meu irmão Benjamim? E disse o Senhor: Subi contra ele. E se chegaram os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu ao encontro deles em Gibeá no segundo dia, e eles mataram mais 18.000, e todos eles manejavam espada. Para você ver quantas pessoas que foram mortas. O primeiro foi 22.000, depois foi 18.000, isso tudo por causa de uma mulher, por causa da morte, por causa do pecado que eles cometeram, que aqueles homens, alguns homens cometeram, e olha só como, né, houve uma destruição total por causa do quê? Por causa do pecado, por causa do sexo, por causa do adultério. Esses homens mataram e vão continuar, que eles continuaram matando. E subiram todos os filhos de Israel e todo o povo e vieram a Betel e choraram e ficaram sentados perante o Senhor, jejuaram naquela noite até o anoitecer e ofereceram holocaustos e sacrifícios diante do Senhor. E perguntaram os filhos de Israel ao Senhor. E lá estava a arca da aliança do Senhor naqueles dias. E Finéias, filho de Elazar, filho de Arão, se pôs diante dele naqueles dias, dizendo: Continuo sair guerreando com os filhos de Benjamim, meu irmão, ou paro? E disse o Senhor: Subi, porque amanhã os darei nas vossas mãos. E Israel pôs os homens de emboscada ao redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e atacaram Gibeá como das outras vezes. E saíram os filhos de Benjamim ao encontro do povo e afastaram da cidade, e começaram a matar o povo como das outras vezes, nos caminhos que levavam a Betel e a Gibeá, no campo, uns 30 homens de Israel. E disseram os filhos de Benjamim: Eles batem em retirada como no princípio. E os filhos de Israel disseram: Corramos e afastemo-nos da cidade em direção às estradas. E todo o povo de Israel se levantou do seu lugar e se preparou em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu de seu lugar de Marré-Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha estava violenta, mas eles não sabiam que o mal os estava alcançando. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel. E os filhos de Israel derrubaram naquele dia 25.100 homens, todos manejando a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam derrotados. E os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porque desconfiavam na emboscada que havia posto contra Gibeá.
E a emboscada se apressou e se lançou contra Gibeá, e a emboscada atacou e feriu toda a cidade a fio de espada. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era para levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. E os homens de Israel viraram-se perante a peleja. Benjamim começara a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: certamente já estão derrotados diante de nós, como na batalha anterior. E a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, uma coluna de fumaça, e Benjamim virou-se para trás, e eis que subia ao céu a fumaça da cidade inteira. E os homens de Israel viraram-se, e os homens de Benjamim ficaram pasmados, porque viram que a calamidade os alcançaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Mas a batalha os alcançou, e os que vinham da cidade os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim e os perseguiram e pisaram sem dar folga, até diante de Gibeá ao leste. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens valentes. E viraram-se e fugiram para o deserto, a rocha de Rimom, e ceifaram deles nos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e os feriram deles 2.000 homens. E foram todos as abaixas de Benjamim naquele dia 25.000 homens, espadeiros, todos homens valentes. E 600 homens viraram-se e fugiram para o deserto da rocha de Rimom, e ficaram na rocha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens das cidades até os animais, e tudo em que encontraram, e todas as cidades que acharam, queimaram a fogo. Observa que talvez você fale assim: por que Deus permitiu tudo isso? Porque aquele povo já não tinha mais temor a Deus. Todos eles já estavam ali, não era só o povo de Benjamim. O povo também das outras tribos também já não estavam mais para fazer essa coisa horrenda. Você vê, os filhos de Benjamim viram que eles fizeram uma maldade contra uma própria israelita, com um próprio israelita, porque esse levita era um homem de Israel, também era da tribo de Israel. Eles mataram os próprios parentes. É o que eu falo, porque quando você se liga, todos esses daí eram o quê? Descendência de quem? De Abraão. Esse povo tinha sangue, né? Nas veias, tinha a alma de Abraão. Toda a família das tribos de Israel, elas eram, né, descendência de Abraão. E o que acontece? Eles já não estavam mais, eles já não tinham mais Deus como o preferido deles. Eles tinham Deus quando eles estavam numa grande necessidade, como aqui, estavam em guerra, e eles se apresentavam diante de Deus como que se Deus fosse ampará-los. Você está entendendo? Como se Deus fosse ampará-los. O próprio Benjamim, você viu que ele agiu, coisas horrendas que eles fizeram. E eles, todos eles, tanto a tribo de Benjamim quanto as outras tribos, todas elas tinham conhecimento bíblico da palavra de Deus. Todas elas. Mas o que fez? O pecado, a distância, né? O distanciamento. Quando eu falo que nós temos que adorar a Deus de corpo, alma e espírito, para que nós sejamos um corpo só. Então, nós temos como a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós, seres humanos, corpo, alma e espírito, somos 3 em um só. Se um cai, o espírito, se o corpo cai, o espírito e a alma também caem. Se a alma cai, o espírito e o corpo caem. Não fica um em pé se cai.
Se a alma e o corpo caem, a pessoa morre, mas o espírito volta para Deus. Não fica aqui nessa terra. Você vê como que nós estamos tanto ligados, no sentido de somos um só. Assim como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um só, quando a Bíblia diz, nós seres humanos, corpo, alma e espírito. O que é corpo? O corpo é isso aqui, ó, que a gente vê, que você vê com os olhos. O que é alma? Alma é o que sai, é o sangue que está correndo na sua veia ali, no seu corpo. Porque quando você não tem sangue, você morre. Aí muita gente vai falar, eu vou fazer vai tomar sangue, né, para viver. Mas você vai, toma sangue de pessoas estranhas, pessoas que você nem conhece. Aí você traz aquele sangue para o seu corpo. Aquela alma daquela pessoa você traz para o seu corpo. Mistura a sua alma com a alma daquela pessoa. E aí você vai dar conta, porque o nosso corpo tem que ser... A nossa alma é única. É única a nossa alma. Talvez você fale, mas o mesmo sangue, o mesmo DNA, o mesmo coisa. Não, não é mesmo. Cada um de nós temos um sangue diferente, um DNA diferente. Porque assim a Bíblia diz. Porque nós temos que adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Aí o que acontece aqui? O povo de Israel, talvez você fale, nossa, mas aconteceu tanta guerra, quantas pessoas que não foram mortas, né, por causa de uma mulher. Sim, mas por quê? A confusão que deu. Você viu a confusão que deu? O homem foi hospedar, o homem chegou cansado, o senhor daquela cidade, um benjamita, chama aquele cidadão para ir dormir na casa dele. Ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma boa ação, porque aquele rapaz, aquele homem, também era um israelita. Ele estava cumprindo o mandamento de Deus, em acolhendo aquele homem, que ele não poderia deixar, né, um filho de Deus, que aquele homem era, dormindo no relento, e ele tendo uma casa para poder acomodar. Então ele levou esse homem. Só que o povo lá, os homens de Benjamita, os homens ruins, mas viram aquilo e não gostaram. E eles não gostaram, então eles falaram assim, eu vou entregar a minha mulher. Para você ver uma noção também, né? Como que vai entregar uma mulher? Talvez eles falaram assim, a mulher, era o pensamento deles. Eles querem sexo. Olha como que o sexo traz tanta desgraça para a vida de uma nação. Aqui foi para a vida de quantas nações aqui foram que o sexo trouxe? Para as 12 tribos de Israel. Por causa do ímpeto daqueles homens fazer aquela barbárie com a mulher. Estupraram a mulher e ainda mataram ela. Estupraram ela tanto que ela não aguentou, que ela não suportou, que ela morreu. Olha o que eles fizeram com uma mulher. Tudo por quê? Do sexo. Olha como que o sexo, quantas e quantas pessoas não morreram por causa desse maldito sexo. Porque não tem controle sobre ele. O homem não tem controle sobre o próprio corpo. E a Bíblia nos fala que nós temos que ter controle. Se você não tem controle sobre o seu corpo, sobre a sua alma, porque a alma é o desejo. A alma traz o desejo para o corpo. E o corpo pratica o que a alma quer. Por isso que nós temos que ter o nosso espírito, ele tem que estar alimentado. Alimentado de coisas boas para nós controlarmos a nossa alma. Porque a alma é que tem desejo. Não é o espírito que tem desejo. É a alma que tem desejo. E o corpo obedece à alma. Você está entendendo? O corpo obedece à alma. Mas quando o corpo, a alma e o corpo obedecem ao espírito, você tem harmonia. Você tem harmonia. Por isso, quando você vê Pai, Filho e Espírito Santo.
quando o Pai, o Filho, o Filho e o Espírito Santo obedecem quem? Obedecem ao Pai. Obedecem a Deus. Tanto que o próprio Deus falou assim, que quando, né, ele mandaria, né, o Espírito Santo para nos fortalecer. E quando Jesus andou aqui na terra, Jesus falou, Senhor, faça a tua vontade. O próprio Jesus, ele não tinha, né, ele tinha esse conhecimento. Então, ele não fazia as coisas por conta própria. Ele fazia tudo por intermédio e autorização de Deus. É assim que é o nosso corpo. O nosso corpo tem que fazer as coisas de acordo com a orientação do nosso espírito. Isso aqui é um exemplo para nós. A Bíblia é recheada de exemplos. Isso aqui vê quanto males. Então, a gente observa. Talvez, tem pessoas que não enxergam isso. Tem pessoas que vão enxergar assim, nossa, isso é Deus, Deus permite tal coisa, Deus permite isso. Deus é ruim. Não, não vamos olhar com esses olhos. Vamos olhar com os olhos de temor a Deus. Esse povo mereceu tudo isso. Deus deixou eles se matarem um ou outro. Por quê? Por falta de que eles não tiveram controle sobre o corpo, a alma e o corpo deles. Eles não tiveram controle. O espírito deles não estavam mais alinhados com Deus. Quando o espírito está alinhado com Deus, você não faz besteira. Porque o Espírito Santo avisa ao seu espírito, não faça isso. O Espírito Santo está aqui na Terra para nos advertir. Quando você vai fazer algo, o Espírito Santo fala, não faça isso. E você sabe que o Espírito Santo fala. Ele fala uma vez, não faça isso. Ele fala com todo mundo. Tanto que quando acontece alguma coisa, desgraça na sua vida, a primeira coisa que você vai falar, Senhor, tem misericórdia. Quando você vê uma coisa feia, você fala, misericórdia. Você pede o quê? Compaixão de Deus. Quando você está pedindo misericórdia, você está pedindo o quê? Compaixão. Então, tudo o que aconteceu aqui é exemplo para nós. Para que a gente não venha, né, a fazer barbárie por aí. Agirmos, né, de qualquer maneira. Aproveitando esse versículo aqui, eu quero chamar a sua atenção. Eu tenho um canal que eu sou terapeuta, eu tenho um canal que eu fiz até um vídeo sobre a depressão. E a depressão, ela causa mal. Ela causa um grande mal. Então, se você tiver interesse também para entrar assistir esse vídeo, que está no outro meu canal, eu vou passar para vocês o link aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do outro meu canal para você assistir esse vídeo de depressão. Ele é muito... você vai aprender muito com ele. Você vai aprender as coisas. É quando a gente une, né? Quando a Bíblia mesmo fala, adquire conhecimento, adquire sabedoria. Nós temos que adquirir conhecimento e buscar, né, conhecimento para que a gente possa entender, né, o nosso lado material e o nosso lado espiritual. É só conhecimento, só adquirindo conhecimento que você vai conseguir, né, alinhar, entender, compreender todas as coisas. Hoje você lê essa passagem aqui, você vai achar isso ridículo. Você vai achar que Deus é um Deus mau, um Deus que age ruim, mas não é assim. Mas quando você adquire a sabedoria e o conhecimento, você vai entender, você vai compreender de forma leve e suave, porque o próprio Deus fala, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, terminamos aqui esse capítulo 20. Se você tiver interesse para assistir o vídeo sobre depressão, eu vou deixar o link aqui abaixo, aí você clica e vai assistir esse vídeo, que é ele traz muito conteúdo, né, edificante para nós.
Então, termino por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.